Fala pessoal, bom dia, 6 horas da manhã, dia 3/4/23. Vamos lá, vamos falar sobre os nortes, né? Por que eu utilizo a referência do norte para questão de orientação do levantamento topográfico, tá? É comum, né? Pelo menos era comum a utilização do norte magnético, tá? Norte magnético, aí observando aí, utilizando uma bússola, né? Para determinação da linha meridiana norte-sul magnética. Eu tenho a linha meridiana norte-sul geográfico verdadeiro, tá? E a gente vai considerar aqui ela para fins de engenharia como sendo a linha meridiana norte-sul geodésica, tá? Então, e aí, por quê? Aí que vem a questão do norte geodésico e norte verdadeiro, tá? Mas para fins de engenharia a gente vai considerar como sendo o mesmo, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, norte verdadeiro. E eu tenho também o norte da quadrícula, ou norte da quadrícula, ou norte, tá? Considerando aí uma projeção cartográfica, né? E qual que é a relação entre eles, né? A relação entre esses dois nortes aqui, essas duas direções, é chamada de declinação magnética. E a relação entre esses dois aqui, convergência meridiana. Então, o que acontece? Para a orientação do levantamento topográfico, por exemplo, olha, a gente pega do primeiro alinhamento, se for uma poligonal topográfica, etc. Vou colocar aqui, ó. Continua. 1, 2, 3. Você, né? Vou colocar aqui, por exemplo, uma relação aqui, ó. Eu tenho, posso ter direção do norte. Agora eu vou colocar aqui, ó, norte da quadrícula, tá? Eu posso ter o norte verdadeiro para a direita ou para a esquerda, da mesma forma que eu posso ter o norte magnético para a direita ou para a esquerda do norte verdadeiro. Vamos supor que, ó, que o norte verdadeiro estivesse aqui, ó, norte verdadeiro, e eu quero vamos supor que eu tenho aqui a declinação ocidental, tá? Então, norte magnético. Então, tem um ângulo que relaciona aqui o norte verdadeiro, as direções do norte verdadeiro com o norte magnético, chamado de declinação, e o norte verdadeiro com o norte da quadrícula, chamado de convergência meridiana, tá? Então, olha só, esses três tipos de orientação para ter o meu azimuth. Por exemplo, a orientação aqui em relação ao norte da quadrícula tem um azimuth plano, né? Então aqui, olha só, eu tenho um azimuth plano de quadrícula, plano, azimuth verdadeiro, e azimuth magnético. Tá? Para passar aqui plano para verdadeiro, verdadeiro para plano, né? Eu preciso da convergência meridiana, tá? E aqui, né? Por simplificação. Agora, se fosse ser mais preciso, além da convergência meridiana, eu preciso da redução angular à corda, tá? Mas para topografia você pode considerar, considerando linhas, comprimentos aí, ó. Se eu colocar aqui até 10 km ou menor, né, até 10 km, eu posso considerar a redução angular da corda, porque ele é muito pequenininho, tá? Para linha de base maior você tem que
considerar essa redução angular corda, tá? Então tem esses três azimuths, ó, plano. Se eu estiver trabalhando com coordenadas, vou colocar aqui, ó, o D quadrículo, tá? Quadrículo. Aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, se eu estiver trabalhando aqui com coordenadas para facilitar o entendimento, né? Então aqui, ó, você pode ter uma bússola e trabalhar com norte magnético. Se eu utilizar aqui, determinar aqui a declinação magnética, vou colocar aqui, ó, declinação magnética, DM, tá? Eu consigo passar para ter a relação com o norte verdadeiro. E se eu tiver a convergência meridiana, né, para o norte da quadrícula, tá? Quase ninguém usa mais aqui a bússola, tá? Mas se utilizar essa relação, você precisa desses elementos. Mas e se eu estiver trabalhando com coordenadas geodésicas ou geográficas, coordenadas geodésicas, tá? Latitude e longitude, você pode determinar pelo processo inverso da geodésia o azimuth aqui, ó, verdadeiro barra geodésico, tá? O azimuth, tá? É cálculo, processo inverso da geodésia, aí é calculado, azimuth geodésico barra verdadeiro, tá? Azimuth geodésico ou verdadeiro, então é calculado em função das coordenadas geodésicas. Tá? Se eu quiser aqui, olha só, se eu tiver as coordenadas planas, tá? Vou colocar aqui, ó, o TM para NE, você tem o que? O azimuth plano ou de quadrículo, tá? Plano ou de quadrículo. E aí? Então você tem um azimuth, tá? Plano ou de quadrículo. Como que você passa para azimuth geodésico barra ou verdadeiro? Você precisa da convergência meridiana, que é calculada, tá? Calculado. Lembre-se também que tem outro fator, que é redução angular à corda, tá certo? Redução angular à corda, mas para simplificação você pode utilizar só a convergência meridiana, tá? Então olha só, você tem essas relações aqui, né? Essas três direções, tudo isso, tá? Eu tô aqui, azimuth da quadrícula, azimuth plano, para orientação do levantamento topográfico. Beleza, gente? Então, lembre-se, ó, aqui se fosse o azimuth contado em relação ao norte da quadrícula, azimuth plano de quadrícula,
em relação ao norte verdadeiro, azimuth verdadeiro, tá? Simplificado aqui, ó. E aqui, azimuth verdadeiro, ou geodésico, tá? E aqui, este ângulo aqui, azimuth magnético, tá? Então lembrando, né? Se você tiver as coordenadas geodésicas, eu consigo calcular, se conhecer isso aqui, ó, lat longo, determinado aí com GPS, por exemplo, ou se for pegar as coordenadas numa carta, a partir das coordenadas geodésicas, lat longo, eu vou utilizar um formulário apropriado e vou calcular o azimuth geodésico dessa linha, tá? Dessa seção 1, 2, do alinhamento 1, 2. Que no caso seria a geodésica, né? Por isso que tem essa questão da redução angular à corda, tá? Mais simplificado aí, só utilizando a convergência meridiana aí para linhas, para comprimentos aí até 10 km, tá? Que o valor é pequeno. Eu posso convertê-lo para azimuth da quadrícula, tá? Conhecendo a convergência meridiana. Se você tiver coordenadas lat longo, você pode converter para NE, que são coordenadas planas. Você pode converter para NE. E aí eu posso já calcular direto o azimuth plano ou de quadrícula, tá? Então você pega lá as coordenadas geodésicas, converte para plana e calcula o azimuth plano, tá? E aí, se você determinar aqui o norte verdadeiro, você pode obter também por cálculo o valor da declinação magnética e realizar a orientação em relação ao norte verdadeiro, a norte magnético, tá certo? Para calcular o azimuth magnético do alinhamento. Tudo isso para quê? Orientação do seu trabalho topográfico, tá certo? É isso aí, pessoal. Dúvidas, deixem nos comentários. Se for interessante isso aí para você, se inscreva no canal, compartilhe com seus colegas. E é isso aí. Um abraço, até mais, obrigado.